Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast de show de adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Sou a Bé e tenho comigo a minha querida Andreia para falar de Speed, clássico de ação de 1994 de Jan de Bont. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. If it drops below 50, it blows up. What do? Where's Jack? Where do you think? Now, Stay on or get off. Get off. This is much better. he's the only solution. Pop quiz. You have a hair trigger aimed at your head. What do? Hoje vamos falar do Speed, perigo a alta velocidade. Fui eu que escolhi este filme para a nossa poll. Já tinhas visto este filme, Andréia? Não. Ok. Sabia do que é que tratava, já tinha Aham. visto várias cenas, mas pá, nunca calhou ver o filme. Então, e como é que correu? Olha, vou dizer 50-50. Ok. Pá, por um lado achei o filme super entertaining. Tipo, não consegues. Era o que estavas a dizer, é mesmo aquela sensação de estar sempre a andar. Aham. E acho que a ideia por trás do filme é muito gira. O plot do filme é muito giro. Os 50 menos, a outra parte que eu não gostei tanto, é pá, realmente o Keanu. Mas o problema é que não é só o Keanu, para mim, o Keanu e o vilão, para mim, tipo, não. Ok. Sabes? Então, Eu tipo, também... são duas Uhum. pessoas, duas personagens principais que, pá, se fossem mesmo boas a representar, Ok. porque, tipo, imagina, se tu comparares um Bruce Willis no Die Hard, estás a Aham. ver? Pois é, não é igual. Deixa muito a desejar, mas ainda assim acho que a experiência é do caraças e acho que a Sandy efetivamente compensa um bocadinho os Aham. outros dois não serem, pá, não estarem tão bons. Não, a Sandy está Mas incrível. gostei muito de ver o filme. A Sandy está incrível. Eu concordo que a Sandy é o mais forte, mas eu também gosto muito do Dennis Hopper. Eu também li que havia muita gente que não gostava nada da prestação do Dennis Hopper neste filme do vilão. E eu gosto bem Eu acho que ele. do over the top que ele está a fazer. Pá, mas sabes, eu costumo dizer, eu costumo usar esta expressão aqui no podcast, que é o Não é como vilão. o Keanu, ele não está ao nível do Keanu. O Keanu é Não, ele mesmo... não está ao nível do Keanu, mas é aquela coisa do vilão, que é um vilão até beber um copo d'água, sabes? Aham. Acho que ele não tem Ele nuance está muito... nenhuma. Não, ele está muito chateado. Ele está muito chateado com o país Não que... sei, eu não acredito. Há qualquer coisa que não. Não, está bem. Não, mas eu percebo isso. É um vilão dos anos 90. O vilão dos anos 90, esses filmes de ação não tem muita nuance, é verdade. Mas eu gosto do quão malvado ele é Sim, sempre. tipo, E a aquela gargalhada cena dele bem dele parva. meter-lhe os dedos no nariz é mesmo. É um bocado Né? desanimado. É verdade. Ele é desanimado. Mas o Keanu, coitadinho, estávamos a falar antes de vermos o filme, eu estava-te a dizer que ele ainda não estava full Keanu, ainda não tinha atingido o ponto em que ele estava a ser o Keanu que é hoje em dia. Porque o Keanu foi esperto, porque o Keanu não é um grande ator, mas ele encontrou ali uma cena que ele sabe fazer bem, Entrou no seu devagarinho. nicho? Pois, já. Se ele estiver devagarinho, ele está-se bem. Mas eu tentar dizer, as piadas já não são muito boas do guião. E depois ele a tentar dizer as piadas do guião são muito... E há aquela cena logo no início dele encolher os ombros quando dá o tiro no... É bem podre. Yeah. Há bem respostas que ele tem que são bem podres do Keanu. Mas... É isso, não tem, como é que se diz? É one level, tipo, é Não, é sempre. só, não tens ali mais nada e não te convence, é mesmo aquela coisa do polícia, a mascar a pastilha, não sei, Yeah. é bem personagem tipo, Mas não o é conceito... assim, foi mais doloroso vê-lo no Drácula, Sim, Drácula é aí mais pior. doloroso. Deixa-me lá ver, eu acho que o Drácula é antes. O Drácula é antes. Eu acho que há aqui um nível que eu vi o advogado do diabo há pouco tempo. E o Keanu está um bocadinho melhor nesse, estás a ver? Eu acho que há aqui uns níveis que ele vai subindo, Ai, que é em pá, sabes que 97. eu fiquei aqui com uma coisa, que é, eu de repente, por um lado quero rever os outros filmes dele, por outro não quero, porque eu às tantas eu já Aham. não sei se eu acho que ele é muito bom.
Não, ele não é, mas ele é muito bom a fazer as coisas que ele é Mas eu, bom por a exemplo, fazer. eu gosto imenso do Advogado do Diabo e agora Uhum. não sei se quero rever, Eu se gostei, agora já vou olhar para ele com eu outros gostei bué olhos. de rever, André. Gostei mesmo bué. Boa, E boa. o que eu senti foi, no Drácula, terrível, mesmo terrível. No Speed agora, terrível, mas um bocadinho melhor. Há ali uns momentos em que o Keanu já se vê o Keanu. No Advogado do Diabo já tem mais Keanu do que este Keanu. Já tem mais o Pronto, nosso Keanu. ok. E depois chega ao Matrix e já está o Keanu mesmo perfeito para aquele Para aquele papel. papel. Yeah, yeah. Eu gosto mesmo bem deste filme, André, porque gosto bem adoro o plot. É bem parvo e é bem bom. Está uma bomba e nós temos e não pode descer Yeah. dos 50 miles per hour, em português é 80 quilómetros por hora, que nem sequer é assim Uhum. muito depressa, mas no meio da cidade, se não tivessem autoestrada, é bem difícil andar a 80 quilómetros por hora. Pá, Mas, sim, manter sempre aquela. A cena é isso, é manter sempre aquela velocidade. yeah, yeah. O Mas desafio é bem bom. o desafio é bem bom. Um, o, Isto tem jogo computador, porque isto estava um grande jogo computador, pois, não sei se tem. Devia ter visto. mas dava. Yeah. E gosto mesmo muito de todo o meio do filme, que é o filme quase todo, mas tem um iniciozinho que tem a cena no elevador, que eu também gosto muito. Depois passamos para o autocarro e depois tem aquela coda no final No no metro. metro. No Pois metro. é. Sabes que eu quando comecei a ver o filme, às tantas fui ver quantos speeds é que haviam, porque pensei, espera, isto é no elevador, mas o outro passava-se no autocarro. Ah, pois é. E estava um bocado na dúvida se este era o primeiro ou não, mas depois vi lá que no plot dizia o elevador é ok, estou a ver, estou a O ver elevador o é só filme no início. certo. É só no início. Yeah. O Jan de Bont, que é o realizador, antes de ser realizador era cinematógrafo. E ele foi cinematógrafo dos seguintes filmes de ação também, a maioria. Joia do Nilo, o Die Hard, que eu acho que é de onde ele tira a inspiração para esta brincadeira, o Chuva Negra, o Caça ao Outubro Vermelho, o Flatliners, o Arma Mortífera 13 e o Instinto Fatal, que não é um E filme de o ação. próprio Keanu não queria fazer no início o papel porque achava o primeiro argumento muito parecido ao Die Hard. Yeah. Eu também li isso e li que são mesmo outros tempos em que eles estavam a tentar ter alguma integridade, porque agora hoje em dia, quando só houver só uma fórmula que funciona, eles mostram a Esquece, é fórmula tipo até. repetir até a exaustão. Yeah. Yeah. E como realizador, para além do Speed, ele tem o Twister, que também foi Também gigante vi, na altura. também vi, sim. E tem um filme de terror que eu fui ver ao cinema chamado The Haunting. Também vi. Viste no cinema esse filme? Não Eu acho sei se vi no cinema, mas é possível que eu tenha visto. É possível que eu tenha visto. que tem bem gente conhecida. Tem Tem. Tem o Liam o- Neeson, tem o Owen e tem o Wilson, a Owen Catherine. Wilson. Pois é, Sim, a Lily Taylor. Eu vi E isto eu vi isto no cinema. este filme até foi depois parodiado no Scary Movie 2, É que é aquele aquele do gajo da mãozinha mordomo. É, pequenina. que Yeah, mete yeah. a mão no Exato, yeah. puré, né? Yeah. E também Essa fez o cena Speed 2. ficou. E também Yeah. foi o Speed 2, que é um dos piores sequelas de sempre. Eu não me Pois lembro sequer do não filme. vi ainda. Muito bem. Eu sei que vi Pois muitas foi, eu vezes. vi isto, eu lembro-me de ver e provavelmente vi no cinema, sim. Yeah. Estou aqui a ver as imagens. Keanu. Fixe. O que é que já dissemos? Já dissemos o Bram Stoker, já dissemos o Advogado do Matrix. Diabo, Matrix, o Sweet November. Que é um dos filmes que eu pronto. Se calhar se Gosto visse muito do agora Sweet não November. gostava, mas na altura gostei mesmo bem desse filme. Tem as sequelas de Matrix, tem o Constantine, que também foi um Tem o papel Constantino que gigante. também é fixe, tem o John Wick. E ele no Constantine já estava Keanu, já estava tranquilo. Ele aí é bem bom, eu gosto bem do Keanu nesse filme. No E o John Constantine. Wick é perfeito para ele. John Wick, ele quase não tem que abrir a boca, é perfeito. Yeah. Olha que eu estou a chegar à conclusão que já vi Muitos filmes do Keanu. muitos filmes do Keanu. É talvez das pessoas que eu vi mais filmes E engraçados. também tem algumas comédiazinhas românticas. Tem muitas participações em filmes mais pequenos. Por exemplo, no SpongeBob, que eu vejo semanalmente. Que é um dos filmes que tenho que ver todas as semanas. Ele entra no filme do SpongeBob? Ou entra nos desenhos Entra, animados? não, é um SpongeBob meio live action. O SpongeBob é animado, mas é um Ok. live action. E o Keanu é tipo um guia espiritual.
Parece só a Ok. cara do Keanu e eles falam com o Keanu, eles estão apaixonados pelo Keanu. SpongeBob. Yeah. Yeah. Eu adoro todos os mitos urbanos à volta do Keanu, né? Dele ser Yeah. tipo a melhor pessoa de Hollywood. E não sei, dá-me sempre um quentinho no coração quando penso nele, porque É acho que ele verdade. deve ser mesmo boa pessoa. Era E triste, é. era triste se descobríssemos que ele afinal é um Pois grande. é, mas eu acho que não. Eu Não acho vamos que não, descobrir. porque há tanta gente, há tantos testemunhos diferentes a dizer isso Verdade. que eu acho que deve ser verdade. Verdade, verdade. E depois temos o Dennis Hopper, que já faleceu em 2010. Depois Dennis estava a ver Hopper, isso. um dos mais assustadores de sempre. O que é que já viste do Dennis Hopper? Opa, estava Vou-te aqui a dizer aqui, vou-te dizer aqui Diz lá o alguns. que é que ele tem. No Apocalypse Now, ele é um hippie fotógrafo, jornalista que está lá no meio do Vietnã, todo apanhado, todo drogado, e estava mesmo Eu não todo vi, eu drogado não, na eu não altura. vi, eu não vi. Eu queria ter visto Ok. até porque vocês viram para o pod, mas depois na altura Yeah. não consegui. No Blue Velvet, ele é o maior psicopata de sempre, é um filme do David Lynch. Sim. Aconselho milhões de vezes, ele é incrível nesse filme. Eu acho que já vi isso, Blue Velvet. O Não é com Hoosiers, a. Não, eu estou a confundir com o outro que entra aquela. qual é aquela? Também é Rossellini. Blue. Da Não, Rossellini. ele não tem também um. O David Lynch também não tem um outro filme com a Kate Blanchett, que também é Blue qualquer coisa. Não, esse é o Blue Jasmine e é do Woody Allen. Ah, então vê lá, estava a confundir com esse, esquece, nem é o mesmo Aham. realizador. O Hoosiers, que ele teve, ganhou, ou melhor, foi nomeado para melhor ator secundário. O True Romance, que eu também gosto bem dele, ele faz de papá do Christian Slater nesse filme. E depois também faz de vilão no Waterworld. Não te lembras no Olha, Waterworld? Ele é Waterworld, sim, é o ele tem único tipo que eu me recordo, porque, mas a cara dele diz-me cenas. Pois, já deves ter visto. Portanto, O Dennis Hopper houve uma altura em que era um dos maiores. Ou melhor, se calhar talvez um dos maiores atores secundários. Se calhar é melhor assim. exato. Não O era. maior dos secundários. Mano, mas ele faz filmes desde os anos 50. Ele estava, tipo, alguns dos primeiros filmes dele foi com o James Dean, no Rebel Without a Cause e no Giant. Ele também realizou o Easy Pois Rider. é. Portanto, desde os 50 que ele estava ativo. O primeiro filme dele foi em 55, já. Yeah. Velhote. E já faleceu, entretanto, em E ele 2010. ele deve ter entrado em séries e não sei o que. Cheira-me. Entrou assim. Yeah. E a Sandra Bullock, a nossa Annie. Já vi Quais são tanta os, coisa quais são os dela. seus preferidos da Sandra? Eu vou ter que dizer a Miss Detective, né? Que é um Uhum. clássico Uhum. dela que eu gosto muito. Mas depois já vi outras coisas dela. Gostei muito daquele filme que ela fez com a Viola, que ela faz o The Unforgivable. Uhum. A grande papel que ela faz aí e Uhum. esse diálogo entre elas as duas foi mesmo incrível. Uhum. Gostei também aquele filmezito de terror que ela fez para a Netflix, Bird que eles Box. não. Também gostei bem desse. Uhum. E Acho depois que foi um já. dos filmes mais bem sucedidos sempre da Netflix. Eu gostei muito desse filme. Pois há outros dela que são. É que ela tem bués mesmo que eu já vi. Tipo assim, tenho- as comédiasitas românticas, eu acho que Uhum. vi praticamente tudo. Uhum. Eu apontei aqui alguns. Um que deve ter sido dos primeiros papéis dela, A Desaparecida, The Vanishing, acho eu em inglês. É um filme com o Jeff Bridges e com. Como é que se chama o gajo do 24? Jack. Não, Jack Bauer Jack Bauer é o nome Bauer do é a personagem. personagem. Sim, não estou a Sutherland, lembrar. Kiefer Sutherland. Isso. Em que o Jeff Bridges rapta, a Sandra tem um papel pequenino, e depois é tipo o filme todo, o outro bacana, o Kiefer Sutherland a tentar perceber o que é que aconteceu à namorada dele, Ok. desapareceu. É mesmo twisted, o Jeff Bridges é mesmo assustador nesse filme. O Demolition Man, que já fizemos aqui, com o Sylvester Stallone. A Miss Detective também apontei o Crash, ela também entra no Crash. O Blind Side foi com que ela ganhou o Oscar, é aquele filme em que ela adota Eu esse nunca vi. basicamente Que ela faz de jogador uma de futebol senhora americano. uma senhora do sul, não é? Que Yeah. eu esse nunca vi por acaso. O Gravity,
Sim, vi. Apontei também o Ocean's 8, que é aquele remake feminino da saga do Sim, Ocean's 11. sim. Esse não vi, mas já vi Também não vi. este Lake House que ele faz com o Keanu, Uhum, uhum. que eles estão separados, coisas. Já vi este The Proposal com o Ryan Reynolds, que também é engraçado. Ela faz de chefe dele, é aquelas comédias Aham. românticas fofinhas. Já vi o Infamous também, vi o Murdered by Numbers, Two Weeks Notice com o Hugh Grant. A Sandra perdeu Vi um bocadinho o o estrelato nos Practical últimos Magic, anos. que também ficou bem conhecido, que era aquele que ela tinha Com com Nicole a Kidman. Nicole. Yeah. Aham. A E Sandra sim, perdeu ela um estrelato nos últimos ultimamente. anos, mas a Sandra foi durante muitos anos da nossa juventude uma das maiores superestrelas do Sim, 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 cinema, sim. sem dúvida. Mas parece que ela realmente está mais nos últimos tempos. E é engraçado porque ela foi das poucas atrizes, agora que eu estou a pensar, mas posso estar errada, que eu tenho conhecimento que não fez aquele shift para séries de televisão. Talvez por isso ela não esteja Pode ser, tanto na ribalta. pode ser. E também, infelizmente, chega àquela idade nos 50 em que as senhoras costumam ter menos protagonismo no cinema internacional. Pá, sim, é verdade. Mas, por exemplo, tens a Nicole, que tem feito muitas séries de televisão que estão aí com um grande hype, Uhum. e ela manteve-se, eu acho, relevante assim. A Sandy pode não ter querido fazer essa transição. É possível, é possível. Uhum. Em 1994 saíram também, dos que nós já fizemos, Os Condenados de Shawshank, Pulp Fiction, O Leão o Profissional e o Time Cop. André, perdeste o Time Cop. A Máscara, Forrest Gump, O Rei Leão, Doidos à Solta, Stargate, Entrevista com o Vampiro, O Corvo, Ace Ventura, A Verdade da Mentira, Flintstones, ia dizer Speed, mas é só o que estamos a fazer hoje, Quatro Casamentos e um Funeral, Street Fighter, Disclosure, Ed Wood, Reality Bites, Onde é que para a Polícia 33 e um terço e o Júnior. Está fixe. Bons filmes para fazermos aqui no. Está fixe. Tá fixe. E roubei o que é que aconteceu em 1994 do outro episódio. Ok. O que é que aconteceu? O Pedro Brunhosa lançou Viagens, disco de ouro com 20 mil discos vendidos. Sara Tavares ganhou Chuva de Estrelas. E... Eu às vezes ouço essas coisas que o Hugo diz e penso, se tu não tiveres pelo menos 30 anos, tu não fazes ideia do que é que eu estou a falar. Até o Pedro Brunhosa. Yeah. Já, Yeah. Não Pedro fazes, Brunhosa yeah. ainda é pessoa. Deve ser. Ainda é, assim. Ok. Sendo que a última vez que ele ficou conhecido foi aquela vez que ele caiu no programa e o Manzar. Pá, a última vez que ele ficou falado, talvez. Aham. E a Sara Tavares? A Sara Tavares ainda faz coisas. Não, certo, vais morrer o ano passado. Ah, peço desculpa. Sara, peço desculpa. Eu acho que sabia disso. Estou a rir porque adorava a Sara Tavares, mas Eu também gostava tanto da Sara Tavares. Peço desculpa, eu acho que tinha essa informação. Sabes que eu sou uma pessoa pouco informada sobre o que se passa em Portugal. Exato. Mas Não, mas sim. o Benfica ganhou 3-6 ao Sporting no dia 14 de maio de 1994. Boa cena que o guardou aqui. A Fernanda Ribeiro e a Manuela Machado foram campeões da Europa. O Obicoel veio pela primeira vez a Portugal ao Mundial de Júniores e já não basou. Não deixaram o Obicoel ir embora. Tornaram-no português. Yeah. Estrearam na SIC o Muito Louco, A Noite da Má Língua, o Mini Chuva de Estrelas, o Perdoa-me, grande programa, o Juiz Cid e o All You Need Is Love. Só, estás a ver, foi mesmo um ano épico para a televisão portuguesa. Isso era mesmo os grandes programas, quando a televisão ainda era a cena. Era a única que havia ainda, não é? Yeah. Em 94 ainda não havia mais nada. E o Herman faz aquela despedida da roda da sorte em que dispara a caçadeira nos estúdios e destrói o estúdio todo à caçadeira e começa com a verdade me enganas. O Herman ainda tem programas. Eu esse não me lembro. Eu acho que o Herman ainda tem um programa na RTP. Não Ok. tenho a certeza, mas acho que sim. Tem tipo um talk show na RTP. Ok. Ainda alguém vê o Herman fazer cenas. Pede triste. O Herman era o melhor, de sempre. Se calhar ainda é. Eu acho que é um tipo de humor que hoje em dia não sei se tem muitos adeptos. Não bate, né? Acho que não. Acho que é mais mesmo a malta, pronto, a nossa geração e a geração mais antiga. Uhum.
Eu acho que ainda mais a geração mais embora, antiga. Eu acho que a geração do embora o meu pai é que Herman. adorava mesmo o Herman. Sim, mas embora o Herman seja sempre uma referência para quem gosta de humor e para quem Uhum. faz humor, né? Uhum. Mas não sei se há tanta gente assim. E os Gato Fedorento, por exemplo, as produções fictícias trabalhavam com o Herman. Foram as primeiras coisas que eles fizeram eram escrever para o Herman antes de se Sim, e tornarem as o pessoas. Marco e não sei o quê, né? Uhum, Tipo, uhum. tens bem isso, mas não sei, realmente é verdade, há muita coisa aqui que eu acho que a malta mais nova não vai ter. Yeah, yeah, Pronto, é o Generation Gap, né? yeah. Podem sempre tentar descobrir se estas coisas têm interesse ou não. Não sei se têm, na verdade. A TVI estreou o Marés Vivas, Baywatch, Chique, Baywatch clássico. em, em inglês, o X-Files, Chique. Ficheiros Secretos, o da Nanny, Competente e Descarada em português, Eu adorava isso, eu adorava da Nanny. e estreou também a Antena 3. Aliás, qualquer um desses três programas, Yeah, yeah. X-Files, eu via tipo às escondidas da minha mãe, porque depois eu tinha pesadelos e aquilo era meio de terror. Sabes qual é uma série da TVI, Andréia, que eu via que eu me lembrei há pouco tempo? A personagem principal chamava-se Jared e a série chamava-se The Pretender. Isso diz-me qualquer coisa. Um rapaz ruivo que eu acho que estava na TVI e ele era tipo sobredotado e conseguia fazer-se passar por Sim, qualquer sim, mas ele por não qualquer era cena. ruivo, ele era Não era? moreno. Ok, Não, ele era moreno. ok. Já Na minha sei, cabeça, na minha cabeça é ruivo. eu lembrava-me disto. Eu lembrava-me disto, Aham. diz-me qualquer coisa, já. E tinha uma vilã que eu tinha mesmo ganda crush. A Miss Parker. Miss Parker. Que ela entra Ai, aonde? sabes quem é que entra nessa série também? Estou agora a visualizá-lo completamente. Nós vimos o White Lotus agora e o Greg Gary entrava nessa série. Vê lá se não entrava. Quem é que é o Greg Gary? Do White Lotus, o gajo com bué de dinheiro que matou a. Será? Não, tem que ser. A não ser que eu esteja. Ele é o William Raines? É capaz de ser. É capaz de ser. É o Greg Gary jovenzinho. William Raines. White Lotus. Não, Greg Gary, não sei o nome dele, não sei o nome do ator. Então, supostamente é William Raines. Será? Ou será que William Raines era o nome da personagem? Eu acho que é o nome do personagem. Deixa Pronto, mas ver. eu acho que é capaz de ser esta pessoa, é Deixa ver, eu vou encontrar. Greg Dr. Gary. William Raines. Yeah, ele era. Isso faz-me sentido. Que ele fosse um. Eu The estava a Pretender. Eu estava a tentar ver como é que ele se chama. Richard Marcus, o ator. Richard John Marcus. Grease. É o nome do ator. Não, então não é a mesma pessoa. Não, Então não é. é. Não, não é. É, André. Estou a vê-lo aqui. Estás a brincar comigo? É, Ok. então estamos a ver personagens diferentes. Na capa do The Pretender, ele está lá com uma Sim. camisola vermelha. O Greg Gary. E já era careca. Ele tinha o mesmo cenário do que tem agora. Estou a ver. Não, eu estava a ver outra pessoa. Já sei. Yeah. É ele, é. Ele é. É ele sim, bem senhor. mais novo, já. É. Pois, e a senhora, a Miss Coisa, ela também entra depois no. Eu lembro-me bem, desta série também. Não faço ideia. Eu não sei o que é que se passava nessa série. Sei que ele, The Pretender, fazia-se passar por outras pessoas. Yeah. Yeah. Voltando ao Speed, depois deste detour, o Speed teve nomeado para 3 Oscars e ganhou 2, Andréia. Ganhou Oscar em quê? Inesperadamente. Yeah. Foi Oscars técnicos, ganhou melhor som ok. e melhor edição de efeitos sonoros e estava nomeado também para melhor edição. Ok. O Roger Ebert, Andréia, descobri, deu 4 em 4 a este filme. Sério? 4 em 4. Uma exhilaração maníaca. Exhilaração. E disse que o Reeves passou que o Keanu Reeves o convenceu como estrela da ação. Pronto. Estás a ver? A mim não me convenceu. Talvez como estrela da ação me tenha Não, convencido. como estrela de ação, sim. Só Yeah, que não yeah. é aquela estrela de ação com aquele extra, né? Tipo, a estrela Yeah, de yeah. ação que tu dizes, já está a fazer isto, mas é capaz de fazer outras coisas. E Yeah. este aqui é tipo, se Pois calhar é. não é capaz. O que é engraçado porque ele não queria fazer filmes de ação, né? E na página do Wikipedia,
este filme está em 10, em 15 listas de top 10 de alguns escritores de revistas, mas não sei a reputação das mesmas, podem ser bada podres. Mas está lá na página do Wiki. Mas Como acho que é um bom top filme. 10 do ano. É um bom filme, apesar de alguns desempenhos, acho que é um bom filme. E na bilheteira? O filme custou entre 30 e 37 milhões a fazer e fez 350. Tenny explicou. Tenny explicou. Antes de passar às categorias? Bora. Então diz-me tu, Andréia, cena preferida do filme. Eu tive dificuldade de escolher cenas favoritas, porque eu acho um bocadinho que o filme consegue fazer aquilo a que se propõe, que é tu estás sempre numa viagem, então tipo, meio que é difícil separar as agulhas do palheiro, né? Yeah. Mas gostei da sequência do elevador, quando ele prende o cabo e aquilo começa a descer, entre o começar a descer e o tirar as pessoas e não sei o quê, porque acho que definiu muito o tom daquilo que ia ser o filme. Gostei muito quando ela atropela o carrinho de bebê e fica toda desnorteada e tu aí vês tipo, pá, a Sandy é mesmo boa atriz, porque tu acreditas que ela fica... Sempre que acontece alguma coisa aos humanos naquele autocarro, tu vês que ela fica toda desnorteada e... Não, ela é incrível neste filme. E acreditas na emoção dela. E depois, eu gostei muito daquela cena em que ele fura o depósito da gasolina e depois entra no autocarro e ela diz, mas que cheiro é esse? Ele diz, é gasolina. Ela diz, we're leaking gas, we are now. What? You thought you needed another challenge or something? Não estava difícil o suficiente, meu puto. Obrigado. Obrigado. Gostei esses 3 momentos, mas o filme no todo é uma grande roller cena, coaster, né? é sempre a intenção, sempre a intenção. Eu gostei muito, eu gosto muito da cena toda do elevador, a partir desse momento que tu estás a dizer, em que acho que é um bocado implausível que eles descobrissem uma grua do lado de lá para fazer, que tivesse cabo suficiente para vir até cá e até o baixo. tempo não faz sentido nenhum. Eu acho que eles têm tipo 20 minutos para fazer as cenas, tiveram tempo de ir a pôr uma grua. Primeiro vão lá, depois vão embora, vão à grua, aquilo não dá Isso para, já para não falar fazer. que eles vão bem nas calmas, eles estão os dois bem calmos. Mas gosto muito da cena toda do elevador, da tensão das pessoas a saírem uma a uma e borrar a cueca. Depois, no autocarro eu tenho também, como tu, muita dificuldade em separar as cenas, mas eu acho que a minha preferida é quando ele vai para debaixo do autocarro. A cena... naquele carrinho. Meio claustrofóbico. Eu sinto bem a pressão quando estou a ver essa cena. Em que, primeiro, que nenhuma roda passa por cima dele. Logo aí isso já é difícil. Mas depois ele... gosto bem dessa stunt que foi feita de verdade. Alguém se mandou mesmo para debaixo de um autocarro. Provavelmente não foi àquela velocidade, mas alguém se meteu debaixo de um autocarro. E por isso respeito. Gosto bem dessa cena. Este filme é bué daqueles que te faz mexer fisicamente. E depois também gosto bem do salto, apesar do salto também, mais uma vez, ser completamente impossível. Que é do salto do autocarro. Do autocarro. Que também é completamente impossível. Mas gosto bem da celebração deles do lado de lá, quando eles se encolhem todos. Eu senti mesmo bacanos, tipo, vocês estão mesmo a abusar. Já foram, vocês vão ver. Quando eu vejo aquele pedaço, tipo, e nem sequer é um pedaço, é tipo um pedaço numa ponte. E quando se vê de longe, no ar. E quando se vê de longe, dá para ver bem que o que eles vão fazer é completamente impossível. É uma distância gigante, não dá para fazer. Tipo, não dá. E ainda por cima o autocarro, quando salta, o autocarro sobe. E não há nenhuma razão para o autocarro subir. O autocarro ia em frente e caía. Não, porque vai, como ele diz, vai numa circunvalação, não sei o quê. Mas eu adoro essa cena também. Melhor quote do filme. Qual é que tens? Então, tenho essa da Sandy, o You Need Another Challenge or Something. Depois curto bué quando eles estão naquela coisa do pop quiz. Ele diz, alright, pop quiz, airport, gunman with one hostage. He's using her for cover. He's almost to a plane. You're 100 feet away. E o Jack responde, shoot the hostage. Acho que é bem a essência da personagem dele.
E depois, quando o Dennis Hopper, não me lembro do nome dele em mãozão, Howard. o Howard volta a usar a mesma cena. Pop quiz, hot shot. There's a bomb on a buzz. Once the buzz goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? What do you do? Gosto dessa frase. Eu tenho mais uma da Sandy, quando o Keanu lhe está a dizer que é para o Dennis Hopper, isto é um jogo. If he wins, if he gets the money, he wins. If the bus blows up, he wins. E a Annie pergunta-lhe, what if you win? Then tomorrow we'll play another one. E a Annie responde, but I'm not available to drive tomorrow. Busy. Ela é uma filha. Pois é, tão querida. Também gostei dessa. E depois a outra frase que eles repetem duas vezes. Primeiro a Annie diz-lhe, depois ele diz-lhe no final. Das relações, né? I've heard relationships based on intense experiences never work. E a Annie no final diz, ok, we'll have to base it on sex then. Quem é o Mantorras? Mantorras do filme? Olha, eu não consegui Mantorras. Eu também tive muitas dificuldades, então tive que ser muito criativo. Eu pus que tens? Os serviços sociais dos Estados Unidos, que falharam claramente ao Dennis Hopper, não o compensaram devidamente. Ok, aceito, como profissional da Por polícia. boa. E os profissionais sentem-se rejeitados e ressentidos e perdem a cabeça. Sabes que isso está ligado à minha lição de vida, mas eu vou guardar para lá. Mas sim, é o Mantorras bem da bom. Esse sem dúvida foi o Mantorras, mas não participa no filme. Pois não participa, já. Isso é capaz de ser inválido por essa razão. Por isso eu tenho um segundo. Que é menos, sinto que é menos poderoso, que é a senhora polícia que encontra a identidade do Dennis Hopper, que está lá no escritório com o... Se bem que não tem... A identidade do Dennis Hopper não tem muita influência no filme, na verdade. Pois é, o que eu digo, este filme não tem influencia no sentido em que o Jeff Daniels vai com os porcos por causa disso. Exato. Yeah. Quem é aquele gajo? Olha, é aquele gajo, quantos aqui? Há muitos, eu encontrei muitos. Eu encontrei três. Assim, Ok. O primeiro, Patrick Fischler, logo a entrar no elevador, né? Que é o que faz aquele monólogo inesquecível do Mulholland Drive. O senhor das sobrancelhas, para mim é assim que eu. É assim que o anti-Hugo. Exato. Sobrancelhas. O anti-Hugo, tão bom. Depois o Alan Ruck a fazer de turista, tipo, porque é que isto me foi acontecer no autocarro. Bem desapontado que já tinha estado no aeroporto. Sim, não queria ver o aeroporto outra vez. Mas eu pensei que ele fosse ter um papel mais tipo mais instrumental às tantas. Não sei porque estavam-lhe a dar tanta coisa que eu pensei que ele ia passar. E depois também no autocarro, a primeira senhora que morre, a Beth Grant, também é conhecida entre montes de cenas. Só tenho esses três. Ok. A Beth Grant, especificamente, de onde eu me lembro da Beth Grant, é que ela é uma das professoras de Educação Física do Donnie Darko e é uma das bosses no concurso do Little Miss Sunshine. É uma das senhoras que está a tentar parar a Little Miss Sunshine de dançar no concurso final. O Jeff Daniels, mas eu não sei se isso conta como aquele gajo. Pois, eu não pus porque lembrava. Depois tenho o boss dele, o Mac, que é o criador da Skynet do Terminator 2. Ok. É uma personagem muito importante no Terminator 2. Uma das mais importantes. Que também não é assim grande coisa a representar, na minha opinião. Também não é grande coisa, é verdade. O Sam, o condutor do autocarro, entra no Seven. Também é conhecido. Eu também vi a cara dele, também achei, mas não estava a ver. É um dos guardas da biblioteca, a biblioteca onde o Morgan Freeman vai sempre à noite estudar os livros no Seven, no Sete Pecados Mortais. Okay. Ele é um dos guardas que está a jogar as cartas. O dono do descapotável que ele rouba, aquele descapotável que depois parte todo, é polícia no Sons of Anarchy, é um dos xerifes eu devia principais. ter posto essa cena, porque essa cena é bem hilariante. Essa cena dele no carro é bem hilariante. O condutor
o condutor, como é que se diz? Os comboios têm condutores, o metro tem condutor, ou maquinista. É maquinista, eu acho que é maquinista também. O maquinista é um dos atores principais nos Homens do Presidente. Ok. E é o advogado do Kevin Spacey no Seven também. Ele aparece pouquíssimo. Não me lembro assim tão bem do Seven para me lembrar dessa gente toda. Mas o advogado lembra-se no final, quando John Doe, quando o Kevin Spacey se entrega, o advogado é que lhes diz, ainda faltam, ele diz que há mais 2 corpos por aí, mas vocês têm que ir com ele no carro. Mas não me lembro porque eu vi o senhor e não achei que a cara dele não me dizia nada. Mas eu acho que ele neste filme ele aparece tão pouco, eu só reconheci o bigode, por isso é que eu fui à procura dele. Conheço aquele bigode. Dicas que não envelheceram bem. Olha, vou começar logo pelo genérico. Mano, o genérico estava-me a fazer desistir logo. Eu detesto genéricos que obrigam a ler a ficha técnica toda. Eu tenho das falhas demasiado, eu detesto, é um dos piores genéricos. Era sempre igual. Eu sei que eles fizeram uma miniatura, não sei o quê, para filmar aquilo, lá, lá, lá. Mas tão chato, tão chato, tão chato. Eu acho que se eu não tivesse a ver o filme para o podcast, o genérico fazia-me desistir do filme. Porque eu estava, isto nunca mais vai acabar. Pois parece que é tipo quase. E 3 minutos e meio. Horrível. A descer um poço de elevador. O que eu escrevi aqui na falha foi: isto é a intro mais aborrecida de sempre, não é? 3 minutos e meio a descer o poço. É que a intro é mesmo o contrário do filme. Pois é, não há speed mesmo nenhum, é mesmo bué da lenta a descer o elevador. Horrível. É horrível. Depois, para mim, bem, não, vou retirar porque a representação do Keanu envelheceu melhor. Não é, não é boa agora, neste momento, mas envelheceu melhor. Uma coisa que eu li nas curiosidades e que eu achei que também não envelheceu bem foi que houve uma pessoa que reescreveu o guião, que reescreveu a maior parte do diálogo e que nem sequer é acreditado, nem sequer está nos créditos. Ok. Portanto, temos aqui mais um caso de como é que é? Katia Lund? É Katia Lund? Katia Lund. Portanto, o crédito foi todo para o Graham Yost, mas foi o Joss Whedon que reescreveu o guião e grande parte do diálogo. Tu não sabes quem são essas pessoas, pois não? Não te diz nada nenhum desses nomes, não? Joss Whedon é o criador de várias coisas no reino dos super-heróis e da fantasia. Pronto, olha, próprios para o Joss Whedon não teve os E o Graham Yost. E o Graham Yost escreve, por exemplo, o Silo. É um dos criadores do Silo, por exemplo, na Apple TV. Sabia. Mas em defesa do Graham Yost, ele próprio admitiu, ele próprio fez questão de dizer que o outro tinha reescrito o coisa. Portanto, não em defesa dele. Créditos. Eu nunca ouvi o Fernando Meirelles a dizer a Katia Lund também realizou este filme. Atenção. Exato. Nunca ouvi Fernando Meirelles. Depois acho que a cena do autocarro, o salto do autocarro, é bem inverosímil. É impossível. E também a cena do ele partir a porta do carro ao homem para. Porquê que ele fez aquilo? Só para desgraçar o carro do homem. Eu estava a pensar, será que aquilo não dava para saltar? Se ele tivesse que ir em cima da porta, era muito alto. Aquilo era um descapotável, por amor de Deus. Pois, não faz ele não precisava nenhum. de sítio para se apoiar. Mas desculpa, isso é grande falha. Eu agora já estava aqui a mostrar estas duas categorias. Eu vou guardar a porta e o okay. e o carro a saltar na ponte mais para a frente. Pronto, não envelheceu bem, é isso que eu tenho. Eu tenho alguém chama Gigantor Ortiz 2 vezes. Não sei porque é que lhe chamam Gigantor, deve ser para ele ser grandalhão, mas eu acho que é falta de respeito. Gigantor Ortiz. É que ele vira-se mesmo para ele e diz: Gigantor. O Ortiz diz para a Annie: You're the man. Bem entusiasmado. Não sei se a Annie passa por man. Por mim não passa, mas é o mundo em que vivemos. You're the man. Outra cena que eu não adoro e que me faz revirar os olhos é que há duas. O plot de a estrada vai acabar acontece 2 vezes. Acontece na estrada e depois acontece outra vez no comboio. Não está acabado. Pois é. Pode ser uma crítica disfarçada à cidade de LA e de como eles não fazem as coisas que têm para fazer, mas... Não acabam.
Epá, mas alguns dos diálogos do Keanu são mesmo os piores. Um, aquele, até na cena final em que ele decapita o Dennis Hopper, ele diz: Eu sou mais esperto do que tu. E ele diz: Yeah, well, I'm taller. Mas porquê? Porquê? O que é que Eu isso também, implica? eu nem sequer, se fosse ser taller era uma desvantagem naquela situação, não era uma vantagem, não Exato, percebo. eu não percebi, eu fiquei tipo, ok, se calhar sou eu que não, que não Não estou a só, não alcançar. só o diálogo não faz sentido, faz com que ele seja bué da burro, o que a personagem, o que é bom com a personagem dele, porque ele é um bocadinho vergez, mas é a entrega. Yeah, well, I'm taller. É bem Yeah, podre. esquece, Keanu. esquece. Não é tão mau como no Bram Stoker, mas é mau. Algumas são bem maus. Vinho do Porto, Yeah. quanto mais velho, melhor. Acho que a química entre eles os dois envelheceu bem Hum. e achei graça descobrir que eles os dois tinham uma crush um pelo outro que nunca revelaram e que só souberam décadas depois no programa da Ellen. Tristeza. Eh, Tristeza para os dois. mas se calhar não. Também, Não, podia ter sido. tristeza Pois podia não ter sei, sido, sim. talvez. E depois, a ideia por trás do filme, acho que está a girar, acho que tipo, acho que era um filme que se fosse refeito hoje em dia, ia ser um grande filme. Uhum. Também concordo. Envelheceu bem. O estilo de filme envelheceu bem. Um, tenho o Dennis diz ao Keanu Interactive TV, Wave of the Future. Envelheceu muito bem. Essa line em 94 eles não Ai, sabiam ai, ainda ai, que ai, ia ai, haver ai. que os níveis de TV interativa que iam surgir. Gosto muito das stunts quase todas. A debaixo do carro já disse. Aquela stunt dos efeitos práticos do comboio a saltar para o meio da estrada no final também é incrível. E uma das melhores explosões de sempre no cinema. A explosão é incrível. Não sei se mesmo se é uma das maiores, se calhar não é. De certeza que há maiores, mas em termos de efeito de explosão que parece bem real, eu não sei sei como é que eles fizeram, porque um autocarro choca mesmo com um avião. Eu não sei se eles estragaram um avião e um autocarro que já estavam estragados ou qualquer coisa assim, Pois. ou se são miniaturas, mas a explosão estava bem feita. Gosto bem. Eu tenho aqui outra coisa que é um bocado parva, mas que nem sei bem se mete nesta categoria, mas houve uma cena que eu reparei na Sandy que eu acho que envelheceu bem e que era fixe que se mantivesse, porque um bocado a ver com que é, ela no filme tem manchinhas nos dentes, não sei se reparaste. Não reparei, não reparei. Ela tem aquelas manchinhas da malta que tem, parece umas manchinhas mais brancas às vezes Aham, nos dentes. aham, aham. E eu achei é fixe isso, porque Ok. Hollywood há toda uma cena com as facetas e ter aqueles dentes muito feitos e não sei o quê, e acho que é fixe, tipo, aquilo faz parte daquela pessoa, não é nenhum defeito, é só uma Hum, característica da pessoa, tipo, verdade, verdade. como a Zendaya que se recusa a operar os dentes, apesar de haver bué da gente a Yeah, yeah, pressioná-la yeah. nesse sentido, e é tipo, a Sandy é linda de qualquer forma, tipo, não precisa Verdade. de. Não sei se ela acabou por fazer alguma coisa aos dentes, eu acho que acabou, Certeza que fez, certeza que fez. mas gostei desse detalhezinho dela ainda estava em modo raw aqui Uhum. no Speed. Ainda não estava mesmo polished. Yeah. Falaste nos dentes dela e eu lembrei-me de uma cena que envelheceu mal. Pensei na altura e não escrevi. Ela está a fumar um cigarro a chegar ao autocarro. Ah, pois. Não por causa do cigarro, mas porque é de manhã e ela já estava a nights de manhã. Não lhe fica bem. Por isso é que ela tem os dentes com manchas. Assim também eu. Coitadinha. Eis grande falha. O que é que tens? Então, grande falha. Pronto, Tenho o muitas. Tenho autocarro um, a dois, saltar três, quatro, na, cinco, seis, o sete, oito, autocarro nove, a saltar na 11. ponte, Yeah. não é? Yeah. A ponte estava lá, mas foi apagada digitalmente e acho que é mesmo o que eu senti foi, ok, malta, estamos a fazer um filme de ação e vamos fazer aqui, vamos avacalhar completos. Pronto, vamos aceitar, mas para mim não é mesmo nada credível. O que achei giro foi que ele teve a ideia, enquanto estava a conduzir por Los Angeles e viu que faltava uma secção de uma autoestrada e depois tirou a ideia daí. Uhum. Ah, aquela cena dele debaixo do autocarro, se por um lado é fixe para a cena da emoção, por outro é bem inverosímil. Tipo, ele com uma chave de parafusos aguenta-se ali
num autocarro que vai a 80 km/h. Ele é Tipo, um ele já super- raspou os pés não sei quantas vezes. Tipo, essa cena de malta a raspar os pés faz-me bem confusão. Também é amigo, também é amigo. Porque ele, e depois nunca, logo na primeira vez, logo quando ele entrou para o autocarro, tipo, ele tinha logo desfeito os sapatos ali, porque ele nem Yeah, sequer yeah, estava todo quitado da polícia. Yeah. Sem dúvida. Depois essa cena da porta, tipo, porque é que ele partiu a porta ao homem? Acho que foi só para efeitos cómicos, Não, né? não, é para ter mais. Deixa-me defender essa cena. Apesar de eu achar, também estou contigo, que eu não sei porque ele podia ter saltado de cima da porta em vez de ter saltado do chão. Do chão, sem a porta, ele pode se segurar melhor para fazer o salto. Porque se estivesse em Eu acho cima que da foi porta. só para. Porque a gente estávamos a rir-nos do homem, do carro do homem. E aquilo Yeah. ainda, tipo, ele destruiu por completo o carro. Yeah. E depois outra cena foi, acho que o tempo entre o tempo para o Howard descobrir que aquilo era uma gravação foi demasiado tempo. Ele já teria descoberto antes. Yeah. Porque eles fizeram até conseguir tirar toda a gente, sair do aeroporto e ir para a cena do dinheiro. Foi demasiado. Acho que eles estenderam demasiado dúvida. esse. Sem dúvida. Eu tenho essa falha noutro formato, que é ok, eles conseguiam tirar toda a gente do autocarro porque essa parte aconteceu relativamente depressa e ele tinha chegado da casa de banho e não reparou. Mas há uma explosão daquele tamanho no aeroporto e não é reportado. Ele não Yeah. descobriria sobre isso. Duvido. Eles Sim, saem e de tipo, lá, ele ainda não sabe, vamos tentar. Não, nem pensar. É bué. sim, e estava lá os jornalistas todos e não sei o quê, tipo, Yeah. alguém iria dizer alguma coisa, yeah. Aquela explosão é gigante, via-se do lado de lá da cidade. Yeah. Tenho mais umas quantas. Ok. Já tenho a intro mais. Calculei que sim. Tenho a intro mais aborrecida de sempre, já falámos. Depois manda logo uma gargalhada quando chega o Keanu e o Jeff Daniels no carro. Eles chegam a saltar. Porquê? Porquê é que eles vêm a saltar? Porquê é que eles só um bocadinho menos depressa, malta? Não precisam de vir aos saltos. Não faz sentido nenhum. Essa cena eu achei logo tipo bem exagerada. Depois, porquê é que o Keanu atende o telefone depois da explosão do autocarro? Está um telefone a tocar, porque é que o Keanu acha que é para ele? Mas isso eu pensei logo também quando aconteceu, mas isso não é a primeira vez. Há uns quantos filmes em que isso acontece, em que toca a coisa e as pessoas vão atender. Pá, está bem que ele está nas cenas Houve um filme que nós vimos, é na Amélie. Também toca ela também liga Aham. para o outro das caixinhas. Que Pois, ela mas aí anda. só estava lá ele. O Keanu está no meio de uma rua. Pois, No E meio de está uma tudo a rua. arder e ele ouve o telefone a tocar e vai atender. Não faz É. sentido. Ele está, o sexto sentido dele. Eu Yeah. pensava que é a minha próxima falha. Porque é que eles acham que o Dennis Hopper está morto da primeira vez? Há a Porque aquilo explosão explodiu. e não havia restos do Dennis Hopper? Pois. Se ele tivesse explodido, eles não tinham. Sim, nem sequer foram procurar. Tens razão. Explodiu. Tens razão. Está-se bem, então siga. Vamos à nossa vida. Se o gajo explodiu, vamos à nossa vida. Tens razão, tens razão. Quando ele chega pela primeira vez ao autocarro, porque é que ele não diz logo que é do LAPD? Porque é que ele deixa o motorista na dúvida? Não, mas ele diz police. Quando ele está a correr atrás do autocarro. Estás a falar quando ele está a correr ou quando ele Sim. já entrou mesmo? Não, quando ele bate a primeira vez à porta, eu acho que ele não diz polícia nem diz LAPD. Ele diz coisas, mas depois logo a seguir o gajo acelera e ele diz police. Ele diz qualquer coisa e o outro borrifa-se nele. Porquê que uma das regras do Dennis Hopper não é? A regra é ninguém pode sair do autocarro. Mas porquê que outra das regras não é ninguém pode entrar? Porquê que ele deixa o Keanu Reeves entrar no autocarro? Pois, podia ser. Não, mas é porque ele quer que ele vá lá porque ele quer arrebentar com o coisa também. Está bem, mas ele já fez o pedido. O pedido é... ele já fez o pedido ao Keanu Reeves. Eu quero receber este dinheiro, senão alguém vai morrer dentro daquele autocarro. Pois. E ele, ao permitir o Keanu, está-se a pôr em trabalhos. Está a dar possibilidade de eles chafarem a cena. Pois, mas ele também acha que é o boss daquilo tudo, né? Ele pensa que sabe tudo. Depois, a estrada por acabar. A ponte, que não está acabada. Man, porque é que está num mapa? Quem é que fez um mapa com uma estrada por acabar? A resposta do Keanu para se safarem desta é... Não é o Keanu, é o
tipo o subchefe do Mac, o gajo que está sempre com o Mac, É. diz: parece que eles se atrasaram. Man, Eu acho que é mais ninguém. eu acho que é tipo uma crítica do género. ah, é essa a sensação que eles querem fazer passar no filme, que é do género, estes políticos, estás a ver, tipo, Fizeram um puseram mapa. no mapa, mas na verdade não está acabado. Ok. Eu não acredito que alguém fizesse um mapa que não tem uma estrada. Não acredito. Até porque quem faz os mapas não são as mesmas pessoas que fazem as estradas. Exato. O que é que eu tenho mais? Já disseste, o salto da ponte é completamente irreal. A distância é assim, se o autocarro viesse fazia assim. E descia só, caía só. Tipo, É gigante. caía. Caía só. Yeah. Não fazia um salto para cima. Tipo como se ele tivesse carregado no turbo boost do kit. Kit, amigão, veio-me salvar. Depois, outra pergunta que eu tenho sempre quando vejo este filme é: porquê que o Keanu Reeves não se oferece para conduzir? Porquê que ele deixa a Annie conduzir o tempo todo? Porque senão não. Então, que ele tem que andar lá para trás e para a frente. A Está fazer bem, cenas. há uma altura em que ele está à procura das bombas, mas aquele tempo todo que ele vai só ao lado dela, ele não se oferece para conduzir. E mais ninguém. A rapariga vai para sempre, tipo. Yeah. Muito E ele bom. diz-lhe que ela devia ter sido piloto e não sei o quê. E depois, a última que eu tenho é no comboio. Aquilo tem uma cena para ele acelerar. Porque é que não tem uma para desacelerar? Quando o comboio está... Yeah. Ele pega naquela coisinha e empurra para a frente. E se ele puxasse aquilo para trás? Porque, Em exato, vez de... Aquilo só funciona para a frente. Não faz o muito sentido. emergency brake não funciona, né? O travão de emergência não funciona, mas Mas o realmente. desacelerar, se calhar funcionava. Não precisas de usar o travão. Desacelera só. Depois não tínhamos filme, Alberto. Verdade, é verdade. Mas eu fico sempre a pensar. Ele chega lá, aquela coisinha, vou acelerar isto. Depois empurrar aquilo para a frente. Então isso, puxaste para trás, meu puto. Yeah. Aquilo... E vão mesmo bem devagarinho até chegar lá. Yeah, dá para saltar, tem tempo, estás a ver? Se aquilo bater, também não vai bem devagar, não acontece nada. Quem é que ganhou o filme? E porquê é que a senhora vai com o carro cheio de latas? Eu também não. Ah, É isso que nem sequer é não sei não, abrigo. tu não conheces os Estados Unidos, André. Então, Não, isso é uma cena perfeitamente da cultura realista. americana. Eles usam carrinhos como cesto de compras. Mas sem bebês por perto. Aham. Ok. É. Há pelo menos sempre uma pessoa com um carrinho de bebê em vez de. A sério? É. Não Então, fazia ideia. Ok. eu acho que isto é o que eles pensam. A minha casa é já ali. Em vez de ir até ao supermercado, sacar um carrinho das compras e usar o carrinho das compras, uso logo o meu carrinho, trago de casa o meu carrinho. Ok. É um carrinho de compras. Basicamente fizeram conversão de utilidade. Em termos de reuse, recycle, é bom. Ok, mas era um carrinho bem antigo dos 50, dos anos 50. Pois, mais me ajudas. Alguém Achas que que já ela tinha um tinha lá carrinho. só para ir às compras? Aham, ela guardou aquele carrinho, a família guardou aquele carrinho só para ir às Ok. compras. Não, isso, pronto, é uma coisa cultural que eu desconheci. Sem dúvida. Quem é que ganhou o Quem filme? ganhou? Quem ganhou? Para mim foi o Keanu, não é? Que conseguiu uma namorada Uhum. e deve ter conseguido mais uma medalha, não sei. Não sei quantas casualties é que eles se provocaram, mas acho que foi o Keanu. Yeah. O Keanu é o campeão. Mas a Sandra também ganhou. A Sandra salvou-os. A Sandra fez uma grande pilotagem. Sim. Achas que lhe tiraram a multa de velocidade e lhe deram a carta de volta? É possível, é possível. Ela claramente está habilitada. Mas até mesmo os atores, Keanu e Sandra, não os personagens, também ganharam com este filme. Ficaram os dois, Sim. Também deram acho. aquele salto na carreira logo a seguir a este filme. Uhum. Há os da carreira. Eu acho que é o auge do Dennis Hopper, não? Não é, com certeza. Não é? O outro Não é, é não é. mais Não é. O Dennis Hopper no Blue Velvet e no Apocalypse Now. E o Dennis Hopper também tem alguns filmes em que é ator principal. O Dennis Hopper chegou a ser uma das mega estrelas e não é aqui ok.
Não é aqui. Mas é capaz de ser um dos papéis de fim de vida ou fim de carreira do Dennis Hopper mais populares. Este. Não sei quando é que é o Blue Velvet. O Blue Velvet é dos 80, provavelmente. Acho eu. Não sei. Mas eu não sei se é. Eu tenho. 86. Eu não tenho nenhum auge da carreira também, mas porque eu escrevi aqui com o Ian da Bond. Talvez. Ou Keanu Twister. Pois. Não, mas eu Twister acho também que foi gigante. eu acho que o Speed fica mais. Perdura no tempo, mais do que o Twister. Acho eu. Talvez. Uhum. E depois a Sandra tem que ser ou o Miss Detective ou o Blindside, digo eu. Sim. Eu acho que o Miss Detective é sem dúvida mais do que este filme. O Blindside eu só pus aqui porque é quando ela ganha o Oscar. Ou acho que Mas sim. e o Keanu, nem pensar. O Keanu é o. Não. O Keanu até tem multi auge. Yeah. Matrix, John Wick. Yeah. Yeah. Constantine, só esses dois, acho que. Yeah. O Neo e o John Wick são os dois personagens principais do Keanu. Se fosse eu a escolher. Olha, eu não escolhi ninguém, mas eu gostava de outra pessoa a fazer de Keanu, porque se tivéssemos alguém com tanto carisma como o Bruce Willis a fazer este papel, tinha sido mesmo incredible. Mas também não sei quem é que estava para ser? Não encontrei, por acaso não encontrei. Eu encontrei o Jeff Bridges e o Johnny Depp, também tiveram para ser o Jack. Qualquer um deles tinha sido melhor que o Keanu em termos de ator. O Jeff Bridges não é bem mais velho? Não pode ser. Talvez 10 anos mais velho. O Jeff Bridges tem 75 anos. Então, e quantos anos tem o Keanu? Não tem 60. Mas o Jeff Bridges nesta altura ainda fazia filmes de ação, que um dos filmes que eu vou recomendar no final é com o Sim, Jeff mas por Bridges. exemplo ele com a Sandra. Então Pois. Keanu tem 60. Ainda Pois. são 15 anos de diferença. Faz muita diferença. Ele com a Sandra era mais difícil, é verdade. Né? O Jeff Bridges estava bem a giro nesta altura. Quando vires o filme que eu vou recomendar no final, vais Eu ver gosto bem do Jeff Bridges, atenção, só acho é que eles não são da mesma. Não são da mesma geração. Não. Quem Mas era o outro? Johnny Depp? Johnny Depp. Mas não vejo o Johnny Depp a fazer de polícia, talvez porque assim neste registro muito físico. Ele não tem nada. Pois não. É verdade. Ele tem É menos, melhor ator, sem dúvida nenhuma, mas não sei, por acaso seria interessante. Por acaso não sei se ele tem assim alguma coisa da ação. E para a Annie, enquanto procuras, para a Annie, inicialmente estavam a pensar fazer uma cena mais cómica para a Annie e a Ellen DeGeneres é que era a que ia ser a Annie. Ia ser podre. Yeah. Esquece. E antes da Sandra, pensaram na Halle Berry. Também funcionava. Mas, Halle Berry também teria sido uma boa. Mas ia ser mais sexy e menos engraçada. É possível. A Sandra é mais engraçada. A Sandra tem uma fofichice que há pouca gente que tem. Ela é bem fofinha. E em termos dos realizadores, o John McTiernan do Die Hard e o Tarantino rejeitaram fazer este filme. O que é curioso, porque o Tarantino... Filme, mas ia ser outro filme. Talvez, o Tarantino nessa altura ainda não sabia que era o Tarantino e ainda estava disposto a fazer o que lhe mandavam. Ok. Mas a curiosidade é que o Tarantino acha que este é um dos melhores filmes desde o ano 1992, quando ele fez em 2012, os últimos 20 anos. Ele escolheu o Speed como um dos filmes preferidos dele. Pronto, então se calhar ainda bem que não foi ele a fazer, né? Pois, ainda bem. Ele nesta altura, em 94, acho que é o ano do Pulp Fiction. Portanto, ele não estava habilitado para fazer esta brincadeira. Adaptação portuguesa? Não tenho. Eu tenho. Fernando Luís, como bombista. Depois, eu estava a pensar como é que fazíamos este filme em Portugal, aqui na zona de Lisboa. Era difícil, por causa há poucos espaços para fazer um autocarro ir a 80 km por hora. E sempre altos e baixos, tipo, não era nada fácil manter a velocidade.
Pensei talvez na A9, A8, aí talvez dê para fazer porque o trânsito não é tão intenso nessa zona. Estava a Yeah. fazer esta brincadeira. E eu já usei este truque, mas vou repetir. O José Carlos Pereira, porque está ao nível de representação do Keanu nesta... com a Paula Neves. A fazer um reprise do Anjo Selvagem. Ai, Uh, havia. É um bom sketch. yeah. É um bom sketch. Curiosidades, André, o que encontramos online? Olha, encontrei que a Sandra Bullock aprendeu mesmo a conduzir autocarros e que Yeah. passou no teste na sua primeira tentativa. Portanto, é mesmo a Sandy, é Ganda mesmo Sandra. boa condutora. E que tanto o Keanu Reeves como o Jeff Daniels treinaram mesmo com a malta da SWAT para Uhum. aprender a aperfeiçoar os seus movimentos. Nice. Que houve um executivo da 20th Century Fox que percebeu que isto ia ser um filme, tipo mesmo um filmalhaço, porque durante os test screenings as pessoas que estavam na audiência iam à casa de banho tipo a andar para trás para não perder o filme. Yeah. Acho que isso é bem giro. Aquela cena em que a Annie tira a pastilha e enrola tipo a pastilha na mão quando o outro está a meter conversa com ela, que achei essa cena genial, foi improvisada por ela. Assim muito como forte. aquela cena dele bater pela primeira vez no autocarro e partir o vidro, também tipo, não foi intencional. Eu aí achei logo agressivo, tipo, e o condutor do autocarro continua a andar como se não fosse nada, e eu pensei, bem, é a lei, eles são mesmo agressivos, porque alguém partiu o vidro e o motorista continua a andar como se não fosse nada, mas pronto, eles decidiram manter. Eles ficaram sem dinheiro antes do filme ser acabado, e quando o filme foi mostrado a uma audiência nos tais test screenings, as cenas do metro eram storyboards animados, e a audiência gostou tanto que o estúdio arranjou fundos para conseguir acabar o filme. O Keanu fez 90% das suas próprias proezas, né? Stunts, as cenas difíceis. Como é que se diz stunts em português? Não sei, é proezas, acho eu. Eu acho que é. Vamos ver como é que se diz agora. No próximo ano vai haver Oscar de stunt. É a primeira vez que vai haver Oscar de stunt. Então eles Vamos vão ter descobrir. que... Vamos descobrir como é que vamos dizer isso em português. Yeah. Pá, por acaso é uma grande falha não haver um Oscar disso, porque isso é toda uma cena, não é? Agora estou particularmente sensível para isso porque Only Murders in the Building, né? Fala bué da cena dos duplos. Outra cena foi que eu achei engraçada. O realizador insistiu que ele fizesse aquele corte de cabelo, né? Tipo, para ter mesmo aquele ar de polícia Durão. E os executivos da 20th Century Fox ficaram tipo horrified. Pá, ficaram chocados e ameaçavam que o filme tinha que ser adiado para quando ele conseguisse deixar crescer o cabelo. E eu por acaso acho que o visual super funciona, acho que tem tudo a ver com o personagem, mas é engraçado como estes gajos se fixam mesmo no visual de uma pessoa. Eles queriam o Keanu do cabelo comprido, que era o Keanu que estava a bater. Depois, 10 autocarros foram utilizados para fazer este filme. Um deles tinha 2 volantes, um para a Sandra Bullock, um para o duplo, which was more often not on the roof. Que estava tipo na parte de cima do autocarro a conduzir. A ideia de pôr os dedos dentro do nariz do Jeff Daniels foi mesmo do Dennis Hopper. Isso por um lado parece cómico, ao mesmo tempo também parece bué doloroso. Cada vez que se tinha que filmar uma cena na autoestrada, todos os carros tinham que voltar tipo, à sua marca de partida, e o realizador disse que foi tipo um pesadelo logístico. Eu imagino que sim. Este filme foi lançado uma semana antes da perseguição do OJ. E ficou muito conhecido. Para quem estiver a ouvir este podcast e não souber de que trata, O.J. Simpson foi perseguido pela polícia de Los Angeles no White Bronco, que foi uma perseguição que foi acompanhada pela televisão pelos Estados Unidos inteiros e ficou tipo épico.
E houve muita malta que disse que tipo que havia cenas bué parecidas que lhes fez lembrar Uhum. o filme. E eles tiveram uma permissão especial para fazer aquela cena da polícia da cidade de Los Angeles, para fazer aquela cena de saltar a bus jump Uhum. sequence. Eles filmaram numa autoestrada que estava efetivamente em construção, e por isso eles tinham que estar em constante, tipo, a mudar sempre de cena, o que para a cena da continuidade foi um pesadelo, porque o cenário estava constantemente Yeah, yeah. a alterar. E pronto, é isso que eu tenho. Eu só tenho mais duas coisas. A ideia do. Já disseste. Eu acho que isto disseste há bocado, quando que a ideia do salto do autocarro foi porque ele viu que havia um buraco numa autoestrada. E esta foi a descrição que o realizador usou para querer o Keanu Reeves como ator principal. He's vulnerable on screen. He's not threatening to men because he's not that bulky and he looks great to women. Yeah. eu também li isso. Tens razão. É tipo, verdade, não é verdade. não é tão coisa que é Não é credível. Schwarzenegger, não é Mas é Schwarzenegger, credível. Yeah. e as meninas acham piada ao Keanu, Yeah. que era giro nesta altura. Ainda é. Keanu ainda papa o Keanu, Sim, se for sim, preciso. sim. Ainda Se ele quiser, se ele quiser. Ainda é um homem apresentável. Há algum nome melhor para o filme? Não, acho que não. Acho que é um bom Pai, nome. eu digo que este é um dos melhores filmes, um dos melhores nomes de sempre de filme. Não sei se eles dizem o título, dizem alguma vez Speed. Quando a Sandra diz, foste multada, ele diz, foste multada porquê? E ela diz, speed. Yeah. Ou ela diz É. speeding. Speeding, talvez. Eu acho que ela diz speed, mas se calhar porque em português nas legendas aparece velocidade e eu associei com speed. Yeah, mas é um grande nome. Em espanhol, máxima velocidade. E na Latinoamérica, speed, máxima potência. E em Não, ao Portugal contrário, também tinha ao aquele Ao contrário, o máximo subtítulo, né? velocidade é na Latinoamérica e o máxima potência é em Espanha. Em Portugal é perseguição a alta velocidade, qualquer coisa assim. Speed, perigo a alta velocidade. Tu disseste já no início. E no Quebec chama-se clanche. Eu não faço ideia o que é que esta palavra quer dizer. C-L-A-N-C-H-E-S. Com um ponto de Será que é exclamação. tipo Clanche. choque? Pois pode ser. Clanche. Devia ter pesquisado. Estou a pesquisar. Mas fiquei mesmo fascinado com. Mas com eu acho que é ele tipo moderno. um som, é tipo uma onomatopeia. Talvez. Clanche. É bem parvo. Mas eu não consigo encontrar que cena. É C-L-A-C-H-E? C-L-A-N-C-H-E-S. Pois. Não, clanche. É. Se calhar é uma cena Caraças, dos quebecas, dos quebequianos. Cara, pô. Cette expression pour désigner un poignet. É que não diz o nome da expressão. Não diz o significado. Tipo, manda para outra cena. Olha, não Tá feito? não consigo descodificar. Pronto. O que é que querias levar para casa então? Olha, eu não queria levar nada, mas o relógio dele, o Casio G-Shock DW5600C, tinha sido descontinuado quando o filme começou e eles tiveram que voltar a produzir porque teve um grande sucesso. Eu tenho o descapotável. Pois. O descapotável do senhor. Coitadinho. E aquele gatilhozinho que o Dennis Hopper anda para todo lado com ele. Não como, eu não quero ter mesmo uma bomba, mas gostava de ter aquele gatilho como souvenir do filme. Aquela coisinha que ele... aquele até foi, que nervos que ele me dá nesse... Está muito nervoso. Ideias para sequela, prequela ou TV? Não fiz porque sei que existe uma sequela que eu não vi, mas que já Uma das disseste que mais não vale a odiadas pena. sempre. Uma das mais odiadas sempre. Que triste. Tem a Quando isso Sandra. acontece. E a Sandra é sempre fixe, mas também o filme é num barco.
E o barco não é um veículo que diga speed com muita força. Não, além do que é o pior que pode acontecer? Só se for ir contra outras coisas, porque... É isso que acontece. É isso que Ok. acontece. Ele vai Yeah. contra. Se eu me lembro, ele entra pela cidade adentro. Mas É nem tipo, sequer é tipo um cruzeiro. Ah, ok. Mas nem sequer é com o Keanu. Não, é com o Patrick, não me lembro do nome dele, mas é com a Sandra também. Só a Sandra é que voltou. Ok. Patrick. Quando vires a cara do Patrick vais reconhecer. Epá, mas eu também disse, não façam mais, não mexam mais no Speed, mas se quiserem fazer este tipo de filmes de ação em que há tipo uma janela temporal e eles têm que Mas ele nem resolver. sequer tem o Star Quality do Keanu, tipo... Não, nem pensar. Como é que ele se Yes. chama? Patrick. Olha, não sei se já estou a ver o póster. Ok. Desculpa. Não, faz mal. Eu estava só a dizer que eu gosto muito deste tipo de filme. É um filme que, em termos de entretenimento, bate sempre o filme do. Eles têm um espaço temporal para resolver. Jason Patrick, desculpa. Jason Patrick. Por isso é que eu não estava a conseguir, porque o segundo nome não é a seguir ao Patrick, é antes. Exato. Um, Não. Lição de vida. Esqueçam isso. Lição de vida, para mim, era aquilo que estávamos a falar nisso, que é, devemos começar a tratar bem as pessoas que trabalham para nós, porque nunca sabemos quando elas vão passar dos carreiros. É isso mesmo. Eu vou fazer aqui o meu manifesto socialista, que é, por favor, paguem aos professores como deve ser, paguem aos nossos polícias como deve ser, paguem aos nossos bombeiros como deve ser, eles são voluntários e têm que apagar fogos o verão inteiro. Façam as nossas pessoas sentir-se bem e não vai haver estes problemas, desaparecem. Imagina o Dennis Hopper se ele sentisse que tinha conseguido tudo na vida, porque tinha sido bem recompensado pelo trabalho árduo de perder 2 dedos da mão. Ele perdeu 2 dedos da mão. Eles depois nem exploraram muito isso, mas sim, dá para ver. Tínhamos salvo esta situação. Dennis Pois Hopper era. estava contente em casa a sentir que o Estado o recompensou todos os seus esforços. Mas ele também fritou. E outra É coisa que verdade, também, além do pagar, que é uma coisa que é muito importante, isto agora vai ficar sério, mas saúde mental nas forças policiais é um tema que eu acho que continua, não sei como é nos outros países, mas em Portugal é uma questão. E talvez fosse boa ideia isso, não? E nas forças policiais, mas nos serviços em geral, nos serviços do Estado em geral. Sim, completamente. É verdade. Mas tipo, esta malta que é sujeita a situações mesmo de Uhum. pressão e vê coisas que um ser humano normal não está preparado para ver, né? Por muito que seja esse o trabalho deles, esta malta precisa de acompanhamento psicológico, né? Porque que não há é estranho que não haja um sistema de veteranos nos Estados Unidos para os polícias. Deve haver qualquer coisa. Será que é o mesmo? Não é o mesmo, eu sei que não é. Aquele VET program não é igual. Pois, não sei. Mas sim, deve haver qualquer coisa, esperemos. Tem que haver, espero que sim. Recomendações? Olha, eu quando vi este filme, houve logo outro que me veio à cabeça, deu-me exatamente a mesma sensação, apesar de eles não serem do mesmo género. Mad Max Fury Road. Porque esse filme eu senti mesmo tipo, que viagem, tipo, tu não paras o filme inteiro e acho que é muito são muito parecidos nisso, tipo, estás sempre em ação, eu gostei mesmo muito e foi um filme que eu fiquei mesmo triste de não ter ganho nada nos Oscars, não ser técnicos, porque esse filme é a versão 5 estrelas deste filme. é mesmo incrível esse filme, é mesmo muito bom. Depois Die Hard, porque é tipo um grande filmalhaço de ação com uma estrela mesmo, tipo, incrível. Hora de Ponta, que é a versão comédia, que eu também acho que